Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fagulhas de Luz comigo, Theo Oliveira, e também com o nosso grande amigo Sidney Fernandes. Olá, Sidney. Seja bem-vindo a mais um programa Fagulhas. Olá, Theo. É com muito prazer que estamos de volta. Vamos discutir, aí uma brincadeira, né? O nome do artigo que será discutido nesse nosso programa chama Sem Discussão. Então vamos discutir sobre ele. E, Sidney, eu gostaria que você dissesse um pouco sobre esse artigo e já me respondesse uma pergunta. Devemos discutir no trânsito, Sidney? Olá, Theo. Eu vou apresentar para você e aos nossos ouvintes 3 situações bem semelhantes. Naturalmente, o caro ouvinte vai se posicionar como censor e vai escolher uma delas como aquela que seria a sua própria situação na vida real. As 3 ocorrências são verídicas. E isso é uma espécie de teste. O que faria você? Primeira situação. Um veículo avança o sinal de pare. Coloque-se na frente do seu carro e quase provoca um acidente. Instintivamente, você aciona a buzina. O transgressor ofende-se, faz gestos obscenos em direção ao seu carro, convidando-o a um entrevero pessoal. Você se surpreende com a atitude agressiva do outro motorista, contorna-o cuidadosamente e, sem mesmo olhar para ele, segue o seu caminho. Segunda situação. Uma motocicleta corta a sua frente. Para evitar abalroá-la, você aciona o freio do seu carro. Assustado, o motociclista diminui a velocidade, mas em seguida profere palavrões. Indignado, você acelera, vai atrás do mal-educado, emparelha com ele e profere várias palavras que homenageiam sua genitora. Terceira e última situação. Você dá sinal que vai entrar à direita e freia seu automóvel. O motorista do carro que vem atrás se assusta e o repreende com alta buzinada. Mesmo coberto de razão, você levanta o braço num gesto de pedido de desculpas. Qual seria a sua reação, meu caro ouvinte? Diante de situações às vezes injustas ou convidando a um entrevero, a uma briga no trânsito, é o momento de fazermos uma reflexão, sabendo que no trânsito e na vida real, nós podemos às vezes criar uma situação desagradável e até cometer um crime. Então este é o momento de efetivamente darmos a nossa contribuição em favor da cidadania. É o momento de realmente darmos o testemunho daquela religião que professamos e agir com prudência, paciência, silêncio, para que não nos ocorra e para os outros também coisa pior. Por hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua atenção e chamo a sua atenção. Será que vale a pena mesmo discutir no trânsito? Que nós possamos sempre pensar nesse assunto, refletir bem e sairmos para a rua sempre munidos de muita paciência e prudência. Sidney, em programa anterior você apresentou 3 situações que podem acontecer no trânsito. Qual seria o nosso comportamento? Na verdade, todos nós passamos por semelhantes situações, não apenas no trânsito. No exemplo que demos, em algumas situações nós sofremos a injustiça. Em outras situações, nós provocamos o outro. Isso acontece a toda hora, na família, no trabalho, na via pública. É o caso de nós raciocinarmos: será que efetivamente nós temos condição moral para julgar o outro? Porque a primeira tendência nossa é de julgar o próximo, saber
tentar ditar qual é o seu comportamento ideal. Mas será que nós estamos habilitados a ensinar moral? Ensinar a cidadania? Ou será que a nossa atitude, o nosso exemplo é que vai contar nesta hora? E temos outro aspecto a ser considerado também. Quantas vezes nós erramos durante a vida e se Deus fosse intransigente conosco, se nos julgasse e nos trouxesse imediatamente uma repreensão, nós praticamente não viveríamos porque erramos demais. Então, será que é justo nós assumirmos a atitude de julgador? Na verdade, todos nós estamos sujeitos a erros. E é necessário, sim, em algumas situações, no caso de procurarmos desbastar as arestas dos nossos filhos, mostrar a eles a conduta correta, educá-los. Sim, é o momento de evitarmos que eles errem muito na vida e depois paguem por isso. Mas, normalmente, ninguém está pedindo a nossa opinião sobre o que devem ou não fazer. Então, a melhor maneira é nós agirmos de acordo com os nossos princípios éticos, praticar a cidadania, desde que possível, ensaiar espiritualização, que é diferente de religião, para termos um comportamento cada vez melhor. Desta maneira, estaremos, de uma certa forma, agindo com a tolerância que Deus age conosco. E desta forma, estaremos dando exemplo e praticando a cidadania, que é o que mais se aproxima da conduta cristã do homem da atualidade. Então, diante do trânsito, da família, da vida profissional e mesmo diante de criaturas que se aproximam de nós, devemos fazer o melhor, dar o exemplo e criticar o mínimo possível. O título desse nosso artigo que estamos discutindo é Sem Discussão. E hoje temos mais uma pergunta para o nosso amigo Sidney Fernandes. Sidney, podemos vencer uma discussão? A pergunta é bem oportuna, porque no mundo atual o que temos mais é litígio, é discussão, é crítica. Dale Carnegie, um dos maiores conferencistas e escritores de todos os tempos, escreveu em um dos seus livros que você nunca pode vencer uma discussão. É melhor fugir dela, pois se perder, perdeu mesmo. E se ganhar, também perdeu, pois quando você ganha, de uma certa forma, você humilha o seu opositor. E saiba que um homem convencido contra a vontade sempre conservará a sua opinião anterior. Carnegie narra que, quando jovem, estava em um banquete ao lado de um especialista em Shakespeare. Em dado momento, o homem proferiu uma frase que ele atribuiu à Bíblia. Dale tinha certeza de que ela estava numa das obras do grande escritor inglês e teatrólogo inglês. Quando começou a se armar para arrasar o especialista, um amigo ao lado, que percebeu o quanto Carnegie iria embaraçá-lo, deu-lhe um cutucão por baixo da mesa e o fez calar-se. À saída, Carnegie disse ao amigo: "Eu sei que a frase não é da Bíblia, e sim de Shakespeare." "Claro", disse o amigo, "Hamlet, ato 5, cena 2. Mas nós éramos convidados numa ocasião festiva, meu caro, e aquele não era o momento de nós contestarmos o nosso anfitrião e de humilhá-lo perante os demais convidados." Esta foi uma lição que Carnegie aprendeu para o resto da vida e repassou para todos os que leram seus livros e assistiram aos seus cursos.
Não ficamos, às vezes, tentados em arrasar o companheiro que não tem razão? Às vezes, estamos por uma bagatela humilhando a pessoa ao nosso lado ou à nossa frente? É claro que, particularmente, você pode depois conversar com ele. Olha, talvez você esteja enganado. Esta frase realmente pertence a este livro ou aquele livro. É uma atitude até construtiva. Mas você utilizar-se, às vezes, de uma tribuna para humilhar alguém, isso vai trazer um mal-estar para o outro e para você mesmo. Por isso, você, quando estiver prestes, tentado a começar uma discussão, lembre-se deste grande conselho de Dale Carnegie. Você jamais pode vencer uma discussão. Porque se vencer, você venceu, mas perdeu, amigo. E se perder, perdeu mesmo. Então, muita prudência, muito cuidado diante da possibilidade de discutir com alguém. Ah, sim, estamos de volta. E você fez muito bem de citar a palavra espiritualidade, o que é diferente de religião. Todos nós devemos cultivar espiritualidade, ainda que nem tenhamos uma religião. Espiritualidade significa pensar no próximo, pensar numa vida melhor, pensar num relacionamento melhor e pôr um objetivo na vida. Estou à sua disposição. Sidney, estamos abordando o seu artigo por título Sem Discussão. E a pergunta de hoje é a seguinte: devemos criticar outras pessoas? A não ser que sejamos solicitados, ou se fizer parte das nossas obrigações, das nossas funções em relação aos nossos filhos ou alunos, devemos tomar cuidado para tentar criticar ou reparar a conduta do outro. Precisa analisar se isso vai trazer algum benefício. O assunto merece muita prudência, porque pode se transformar de uma hora para outra numa crítica inquisitorial, que vai ser inútil. Então, às vezes é melhor não prestar atenção, deixar para lá, a não ser que realmente você possa conversar particularmente com aquele que está errando, está se enganando, para contribuir, construir algo, ajudá-lo de alguma forma, mas tomando sempre o cuidado de não humilhar o outro, porque todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a enganos e, às vezes, como diria meu pai, caímos do cavalo. Quantas vezes nós temos absoluta certeza de uma coisa e achamos que estamos certos e, na hora H, nós chegamos à conclusão de que o erro era nosso? Por isso, devemos ter muito cuidado, muita prudência para criticar o próximo. É preciso entender também que todos nós estamos em diferentes níveis de evolução. É preciso compreender que o comportamento do outro não é necessariamente o melhor sob o nosso ponto de vista. Mas da mesma maneira que Deus é compreensivo com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, nós também não podemos exigir perfeição de ninguém, e mesmo em relação a nós mesmos. Esse é outro problema. Nós, às vezes, não criticamos outras pessoas, mas somos excessivamente severos com a nossa própria atitude. E isso pode nos trazer transtornos, baixar a nossa autoestima e impedir que possamos progredir, melhorar e até retificar os nossos erros. Por isso, quando estivermos tentados a criticar outra criatura, primeiro, temos que saber se nós estamos já categorizados, temos força moral para isso. Segundo, se não estaremos humilhando o semelhante. Em terceiro, somente traçar críticas construtivas que possam trazer benefícios para a pessoa
e para a sociedade que o envolve. Por hoje é só. Ficamos por aqui, lembrando, muito cuidado em relação às críticas em relação ao semelhante. E você pode notar que os nossos comentários não abrangem qualquer tipo de crença, filosofia ou religião. Nós estamos aqui para tentar trazer algum elemento de reflexão, tanto para mim como para você, meu caro ouvinte. Sidney, o seu artigo tem o título de Sem Discussão. Estamos abordando aí essa situação que é bem corriqueira durante o nosso dia a dia. E a pergunta de hoje é a seguinte: devemos procurar os defeitos alheios? Na verdade, devemos tomar muito cuidado com a atitude, a tendência e a verdadeira tentação de vermos o erro do outro. As pessoas, de uma maneira geral, tendem a ver o defeito do outro, sem fazer uma retrospecção, uma reflexão, ou simplesmente olhar no espelho e ver assim: será que eu, em idêntica situação ou circunstância, agiria de outra forma? Então, o defeito alheio é um problema, às vezes, até de autoafirmação do indivíduo. Nós devemos procurar os nossos próprios defeitos, minimizá-los, tornar cada situação sempre melhor para nós mesmos, perante a sociedade e, acima de tudo, perante Deus. Agora, jamais devemos indicar o defeito alheio? Ah, sim. Na medida do possível e da liberdade que o próximo venha nos conceder, poderemos mostrar, ensinar o certo, desde que sejamos solicitados. Um professor precisa corrigir o seu aluno. Um pai ou a mãe precisa balizar o comportamento dos seus filhos. Mas a ênfase, a luta maior, deverá ser travada contra nós mesmos, comportando-nos e respeitando o meio em que transitamos, tornando-nos a cada dia um pouco melhores do que ontem. Daí, eu querer encerrar a nossa reflexão de hoje com uma frase de um grande sábio, Emmanuel. Ele diz mais ou menos assim: útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, que ainda precisamos de aprimoramento e iluminação. Então, sem dúvida, antes de nós destacarmos o erro, o defeito, a conduta, a palavra do outro, temos que exercer muita vigilância. A cada noite fazermos uma reflexão, um balanço. Será que eu, em idênticas circunstâncias, não estaria agindo da mesma forma? E procurar, a cada dia que passa, melhorar o próprio comportamento, porque, sem dúvida, melhor do que o verbo, o exemplo arrasta sempre. Muito obrigado. Até a próxima.